Oi, pessoal, boa tarde. Ana, Luli, boa tarde, meninas. Obrigado pela companhia, pela presença. Daqui a pouquinho nós começamos. Doutora Sandra Batista entrando. Ela vai pedir para visualizar. A nossa convidada é pontual. Visualizar. Oi, Sandra. Boa tarde, meu amigo. Que bom estar aqui com você, batendo esse papo. Que legal. Prazer enorme também. O pessoal está chegando, meu irmão está aí, Eduardo, está entrando. Já vamos começar. Eu começo uns 5 minutinhos antes. Isso. Eu sou muito pontual, porque o Instagram, com 45 minutos, ele corta a comunicação. Então tem que ter um tempo útil, tem que ser bem aproveitado. Se eu começar muito antes, como eu fazia, eu cortava a entrevista no meio. Está com a Exatamente. aparência ótima. Graças a Deus, né? Tô 90% já, né? Ainda falta só um pouquinho para eu estar totalmente recuperada. Tá, Mas daqui a a pouquinho nós aparência vamos já falar sobre o melhorou. teu caso. Deixa o pessoal chegar. Tem Isso. muita gente interessada na tua experiência, pessoas passando por dificuldades. O Vitor Belli entrou, meu filho Rony entrou. Deixa eu ver aqui. O pessoal está chegando, está chegando. Isso. Essa live é gravada, depois ela é postada no YouTube. Uhum. Eu vou te mandar a gravação depois. Quem participou aqui, nosso amigo Maurício Menezes. É, o Maurício é uma figura, né? Ele operou recentemente, né? Fez uma Eu pequena vi. cirurgia. Ele disse que foi redução peniana. Conversa fiada, né? O Ele Maurício não tirou perde a isso. piada, ele não perde a piada, né? Ele não pode perder. É, Mas o Maurício Maurício, sendo Maurício, não podia ser diferente, né? é o Maurício sendo o Maurício. Não podia ser diferente. Deixa eu botar aqui meu Uhum. fone de ouvido, que eu nunca me lembro. Quem participou aqui também, você conhece o Migovski? Conheço, claro. Você conhece o Migovski, Sandra? Conheço, sim, conheço, claro que conheço. Foi brilhante. O Uhum. filho do Bacelar também participou. Ah, que O legal. Muito Oscar, bom. neurologista. Tá indo bem. Uhum. Essa semana nós vamos ter o William Laranja, sanitarista. Que bom. Sanitarista, ele é um montão de coisa. Deixa Uhum. eu ver se eu acho que ele é. Que ele é especialista em saúde pública, vigilância sanitária e hemoterapia, terapia Uhum. do sangue. Uhum. Uhum. O meu filho está me lembrando, o Rony está lembrando que o Gevaer também participou. Conhece o Gevaer? Conheço, nossa, tem muitos anos que eu não vejo o Gevaer. Lembro bem do É, Gevaer da Rádio Haroldo de Andrade, que a gente participava de ah, debates juntos. nós éramos juntos na Rádio Globo, 1990 e pouco. É, né, eu conheci o Gevaer na Rádio Haroldo de Andrade, mas tem Nós muito tempo que eu não vejo o participávamos Gevaer. juntos. É. É, Continua a mesma coisa, espirituoso, sorridente, que inteligente. legal. Uhum, Minha prima Wanda de Teresópolis entrou. Maria uhum, Bonita também entrou. O Rony está avisando que você pode ver o Gevael no YouTube, na meu canal do YouTube, Psicólogo Aimbinder, tem todas as uhum, entrevistas. Por um desconhecimento da minha parte, eu não gravei a do Migovski, que uhum. foi uma pena. Vamos ver, o pessoal. O Rony diz que hoje
Hoje ele estava fazendo uma live com a nutricionista, Gevaer. Hum. O meu outro Entrou. filho, Márcio, chegou. Márcio está nos Estados Unidos. Ele mora lá. Você ia falando, Sandra? Entrou também Celina, acabei de ver Celina, amiga minha, acabou de entrar. Celina Regis, um beijo, Celina. Professora, sofredora, entendeu? Também, tá aí Celina Regis. Eu tô surpreso com a tua aparência. É. Eu te imaginava um pouco mais abatida. Está Não, bem, tá ótimo. eu fiquei abatida durante 2 semanas, mas Ah, agora já tô bem tranquila. Já fiz um mês, né? Então já deu para estar recuperar, melhor. né? É. Só ainda sinto muita dor, né? Mas aí a gente vai falar sobre isso. Um beijo. Peraí, aguenta. Depois você se Isso, queixa da vida. é Vamos ver se. verdade. A Celina Regis mandou um beijo para você aí. Isso, é. Uma grande amiga. Também psicóloga? Não, ele é bióloga, é Ah, é. sexóloga, é educadora Sexo. sexual. Isso, também. Ah, Da área de sexualidade, mas ela é formada em biologia. interessante. Biólogo, o Oscar Berro viria, mas ele é um dos chefes lá da Fiocruz, que fez Uhum. 120 anos ontem. E ele está tirando plantões loucos, assim, ele fica de sexta até terça-feira de manhã, direto. A época é essa mesmo para eles, ainda está muito É, complicado. tá Então, complicado. eles estão dando tudo que é possível. Malu entrou, Malu, Cláudio também entrou. Quem sabe dizer se já são 5 horas? Faltam 2 minutos. Eu sou obsessivo com o horário. Cláudio também entrou. Sandra, então vamos começar. Uhum. Se apresente, que é um assunto que você domina melhor do que eu, a tua apresentação. Quem você Uhum. é, o que você faz. E aí, minha mãe entrou, meu pai e minha mãe, acabei de ver. Que E a legal. galera, a família toda. Toda, tá vendo? Alzira Que bacana. Celeste. Então, aí, Cláudio da Cláudio Encarnação, é da teu parente. Encarnação. Não, é ouvinte da rádio, Cláudio da Encarnação. Tá sempre ligadinho Ah, na gente, que legal. Muito é. bom rever. Então, aí, Binder, eu sou psicóloga, né? Eu sou professora também, sou debatedora da Rádio Tupi, consultora também da área de sexualidade do programa da Alexandre Ferreira. Sou coordenadora de qualificação profissional do governo do estado, né, do Rio de Janeiro. Enfim, e sou sua amiga. É. Assim, essa é a minha apresentação. Ah, tá legal, você já enriqueceu o meu currículo. Quando eu for pedir emprego, eu volto lá, amigo da Você Sandra. fala, amiga da Sandra, pronto. É, me conta a tua experiência da coronavírus, é isso que nós estamos interessados? Como é que você descobriu que estava, qual foi a tua sensação? Como é que É. evoluiu a coisa? Aí, Binder, eu comecei a sentir alguma coisa estranha. Eu vou falar em data, que fica até mais fácil, né? No dia 30 de março, foi uma segunda-feira, eu comecei a sentir um desconforto similar a um resfriado, alguma coisa muito leve mesmo. Na terça-feira, já no dia 31, esse desconforto aumentou um pouquinho. E a sensação que eu tinha, né, era de que o meu corpo informava para mim que eu estava com 39 de febre. Era a minha percepção. Eu colocava o termômetro, a minha temperatura era de 37, 37,3. Aí até que chegou a 35,5. Mas o meu corpo me falava outra coisa. Dizia, não, você está com 39. Eu sentia dor no corpo, dor nas articulações, senti uma dor de cabeça, que para mim não chega a ser uma surpresa, porque eu tenho enxaqueca crônica, então a dor de cabeça eu convivo com ela, mas era uma dor de cabeça um pouco diferente, era uma dor de cabeça fininha, e uma sonolência e um cansaço muito grande. Isso era o que mais me assustava, era o cansaço e a sonolência, a vontade de deitar e dormir o dia inteiro. Foi quando eu mandei uma mensagem para um amigo nosso, que é o Dr. Silvio Provenzano, né? Mandei um WhatsApp para ele falando, amigo,
eu tô me sentindo assim. Eu tô com 37,5 de febre. Eu tô... não febre, né? Não é considerada febre a partir de 37,8. Eu falei, eu tô com 37,5 minha temperatura. Eu tô com dor no corpo, eu tô tossindo. É, eu tô com muita sonolência e muito cansaço. Já é uma razão para eu ir ao médico? Porque o que, que acontece, né, Ibner? O que a gente escuta, ou pelo menos o que a gente escutava, é que a gente só deveria procurar ajuda médica quando os sintomas estivessem muito graves, né? Quando você tivesse uma febre muito alta e uma e Perda do falta de ar. apetite É, né? E eu e não perda tava. do olfato. Perda do olfato. Perda do Até apetite aí eu até tudo. estava. A perda do apetite eu estava. Porque eu estava me sentindo com mal-estar, mas o olfato não estava comprometido, o paladar não estava comprometido, eu estava sem fome. Até Aí eu então você não mandei. pensava em coronavírus. Não pensava, não pensava. Mas eu liguei o alerta, eu falei, bom, vou pedir opinião a um colega, um amigo, né, médico, para ver o que, que ele me informa. E aí o doutor Silvio, né, com a sua gentileza que a gente conhece tão bem, falou, Sandra, vale a pena. Vai numa emergência e o protocolo eles já te pedirem uma tomografia e um hemograma. Eu fui numa emergência, eu tenho um plano de saúde, fui numa emergência do hospital privado, e o médico falou que pelos meus sintomas era Covid leve. Eu não me pediu a tomografia, não me pediu o hemograma. Eu ainda insistia, eu falei, poxa, não seria interessante eu fazer uma tomografia? E ele falou que não era necessário. Como eu insisti muito, ele pediu um raio-x. Mas eu sabia que o raio-x não daria nada. Raio-x só dá alguma coisa quando você já está no nível de gravidade, né? Um comprometimento pulmonar muito grande. E eu estava Sandra, iniciando, era o segundo um dia. minutinho só, Sandra. Para a gente não deixar acumular perguntas, se você não se importa de retomar daqui a pouquinho, o, o meu filho Rony pergunta: como é que você acha que pegou a Covid? Você já estava de quarentena? Eu estava de quarentena. Eu cheguei aí num mercado, né? Desse período de quarentena, eu parei de trabalhar no dia 13 de março, né? Nesse período eu cheguei aí num mercado 2 vezes, mas eu optei por um mercado grande, sabe? Um que tem na linha amarela, que é um atacadista que é grande, que tem os espaços grandes, enfim, exatamente para não ter contato com ninguém. E cheguei aí na rádio uma vez na quarentena, no dia 15, né? Mas eu estava em casa e estava tomando todos os cuidados, né? Possíveis, álcool gel, enfim, não estava máscara, que máscara ainda não era uma orientação, mas eu tomava todos os cuidados necessários, né? Tá. O Márcio pergunta se você estava com vida ativa até essa data. Já começou Eu a. estava trabalhando, né? Eu estava trabalhando. Eu Sim. não tenho, enfim, infelizmente hoje eu estou revendo isso, que eu sei que isso para mim foi um complicador, apesar de eu não ter, né, Binder, nenhuma comorbidade, no sentido, não sou diabética, não tenho pressão alta, não tenho nada disso, mas eu sei que um complicador para mim foi o sobrepeso, entendeu? Eu estava, ainda estou um pouco acima do peso, já emagreci bastante, mas eu estava acima do peso e eu sei que para mim esse foi um complicador, que na época também ainda não era alguma coisa tão falada. Hoje já se fala mais do sobrepeso como um complicador para o Covid, né? Você Mas estava usando aí máscara? não tinha orientação ainda para máscara. A orientação Até para o dia máscara 30 não, né? não tinha, veio depois, né? Aí, óbvio, né? No dia 30 eu já passei, no dia 31 dali para frente, eu passei a usar máscara, porque a indicação era a orientação. Se você está com suspeita, você utiliza máscara, né? Se você não tem nenhum indício, você não precisa utilizar, deixa as máscaras apenas para os médicos ou profissionais de saúde de uma forma geral. Então, eu não estava usando, eu passei a utilizar máscara exatamente do dia 31 em diante, né? Que eu Você passei a estava utilizar falando, máscara. quando eu te interrompi, você estava falando do raio-x. Então, aí ele fez um raio-x, pediu um raio-x, o raio-x não deu nada. Deu, ele falou, aí passou um remédio, na realidade um antigripal, um remédio para resfriado e para gripe, e me mandou ir para casa.
Só que aí, Binder, eu fui para casa e eu não melhorava em nada. Eu também não piorava, eu não tinha uma sensação de que eu estava piorando. Temperatura sempre a mesma, oscilando, nunca febre, o máximo que chegava era 37,8. Foi quando, na sexta-feira, aí já na sexta-feira, isso foi na terça que fui no médico, na sexta-feira de manhã, eu recebi uma ligação do Ministério da Saúde, aquela ligação que várias pessoas receberam, né? Eu recebi também. Pois é, e eu resolvi dar continuidade na ligação e fui muito bem atendida por uma enfermeira, e ela me perguntando sobre sintomas, perguntou se eu tinha melhorado, eu falei que não, ela falou que se eu percebia que algum sintoma tinha piorado, eu falei que sim, o cansaço. Eu falei, eu me sinto cada vez mais cansada, eu me sinto cada vez mais sonolenta. Fora isso, eu não tenho febre, a tosse é a mesma, a dor no corpo é a mesma, né? A falta de apetite é a mesma, mas eu falei, o cansaço tem aumentado muito. Foi quando ela falou, volte imediatamente para a emergência. Eu tomei um susto, eu falei, puxa, como assim imediatamente? Imediatamente quando? Hoje. Imediatamente. Eu falei, mas por quê? Ah, ela pediu um exemplo. Ela falou assim, você se cansa de escovar os dentes? Eu falei, não. Ela, um exemplo que você se cansa. Eu falei, olha, para ir do quarto até a cozinha, eu tenho que parar e sentar na sala. Eu não consigo fazer isso. Para preparar um café, eu preciso preparar o café sentada, né? Eu falei, eu não consigo fazer isso. Foi quando ela falou, volte imediatamente. Por quê? Esse cansaço, quando eles falam em falta de ar, né? A gente imagina já a gente ofegante. Não, esse cansaço, essa sonolência já pode sinalizar uma ausência de oxigênio, um problema de oxigenação no sangue. Eu voltei imediatamente, óbvio, segui a orientação dela, voltei imediatamente para a emergência. Lá nessa segunda emergência eu fiz a tomografia, já deu, e fiz o hemograma, já deu um comprometimento de 25% dos pulmões, né, indícios de pneumonia viral. Mas mesmo assim, a médica, minha saturação estava baixa, já estava 92, mas a médica achou prudente esperar 24 horas para ver se eu ia ter alguma reação. Voltei para casa, né? Falei com os amigos médicos falaram, volta imediatamente, já tem comprometimento no pulmão, ele evolui de uma forma muito rápida, volta imediatamente. Eu não voltei na noite porque eu estava realmente muito cansada. Voltei no dia seguinte, 7 horas da manhã, voltei no hospital com uma nova tomografia, já deu um comprometimento muito maior e uma saturação, De 25% foi para quanto? Já estava para 35%, já, de uma noite, um espaço de uma noite. Uma mentiu só. Mentiu só, Sandra. Está entrando a Regina. A Regina, a mãe dela faleceu quinta-feira passada de Covid. A mãe dela tinha 93 anos, uma mulher saudável, inteligente. Foi até minha aluna. Sim, lúcida, ótima. E faleceu na quinta-feira passada. Os 93 anos é um fator de risco maior, né? E não deu para ela, coitada. Bom, continua, por favor. Então, quando eu cheguei, retornei de manhã no hospital, o médico já falou que era caso de internação. Ali, nessa emergência, eles não internavam, me transferiram para um outro hospital, já fui transferida de ambulância. Quando cheguei nesse outro hospital, eles já viram que era caso de CTI, já. Eu já entrei para internação, direto para o CTI. E tem um detalhe aí, Binder, foi o único dia que eu tive febre. Nesse dia eu tive 38,3 de febre. Foi um hospital da Tijuca, né, que você foi? Fui. Eu fiquei internada num CTI do Hospital Evangélico, na Tijuca, na Rua Bom Pastor. Aí eu já estava com mais de 40%. De um dia para o outro, eu já tinha mais de 40% dos pulmões comprometidos e saturando muito mal. E fui piorando. Fiquei 3 dias no CTI, tive uma melhora significativa, me mandaram para o quarto isolamento. No quarto isolamento, eu piorei muito. Em 2 dias, eu tive uma piora absurda. E quando eles pediram uma nova tomografia para fazer um comparativo, eu já tinha 60% dos pulmões comprometidos. Deixa eu avisar os nossos seguidores aqui que nós, eu e a Sandra, participamos de um grande grupo de pessoal de rádio, né? Que tem um
um grupo no WhatsApp e eu acompanhava as notícias sobre a saúde da Sandra, com muita atenção, com preocupação. E quando você voltou para o CTI, eu fiquei bastante, falei, poxa, a lâmpada, tudo que a lâmpada vermelha acendeu para mim. Foi. Você tinha saído do CTI, foi para o quarto e retornou para o CTI. Eu piorei Continua, muito. por favor. Eu piorei muito, eu comecei aqueles médicos chamam de tosse produtiva, né? Você tossir com secreção, só que essa secreção era sangue, ou seja, literalmente eu estava escarrando sangue, e com o pulmão com 60% de comprometimento e com uma saturação baixa mesmo no oxigênio, ou seja, meu organismo não respondia ao oxigênio, eu estava saturando 90, 91 no oxigênio, ou seja, isso significa que se eu não tivesse com oxigênio, a minha saturação seria 85, 86 por aí. Aí os médicos viram que eu não tinha outra alternativa a não ser retornar para o CTI, né? Nesse momento, Aibinder, eu fiquei muito assustada. Eu falei, não, a mesma coisa, que os meus amigos ficaram assustados, a minha família ficou assustada. O Cláudio da Encarnação está dizendo que ele que foi preocupante, sim. Você escreveu o Cláudio. Foi, porque eu falei, caramba. Porque quando a gente sai do CTI e volta para o quarto, você acha, agora eu vou me recuperar, né? Agora eu vou para casa daqui a pouco. E quando você vê que tem uma piora muito grande, eu cheguei... Sabe aquele momento que eu falei, cara, acho que já deu para mim, acho que chegou a minha hora, né? Qual foi a sensação? Eu queria... Psicólogo é curioso, você sabe, né? Quais foram os teus pensamentos quando você voltou para o CTI? Game primeiro, over? Assim, o que foi? Foi game over mesmo. Eu falei, eu tô vencida. Eu falei, se eu já tive no CTI, passei pelo CTI e a situação não conseguiu, não foi melhorada, melhorou e depois piorou, eu falei, o que eu vou esperar agora? Eu tô voltando no CTI para quê? E óbvio que aí você percebe também os movimentos no CTI, já começaram a pegar o acesso pela femoral, entendeu? E o meu pavor era de ser entubada, entendeu? Assim, porque eu sei o quanto é difícil, é um momento tão difícil. E assim, no período que eu fiquei no CTI, mesmo nos 3 primeiros dias, eu vi pessoas morrendo na minha frente. Eu sabia que tinham pessoas que estavam entubadas já há 15 dias e não saíam daquela situação, né? Então, eu fiquei muito mal. Naquele momento, assim, eu me fechei em mim, eu não falava com ninguém, eu não... dormia o dia inteiro, ficava na minha o dia inteiro, e uma sensação muito horrorosa. Aí eu fiquei, Aibinder, mais 7 dias no CTI, né? Porque aí eu já estava num estado mais complicado. Agora, o que é muito difícil no CTI de Covid, porque, diferente de outros CTIs, você recebe visita, você tem acesso, você tem alguns minutos de visita, mas você tem acesso ao mundo do lado de fora, né? No CTI de Covid, você está completamente isolado, você não tem acesso a nada nem ninguém. Eu falo aos nossos ouvintes aqui, que eles reclamam, cara, eu estou isolado em casa. Digo que você está abrigado em casa, isolado no hospital. No CTI. Gente, o melhor momento da minha vida agora é estar isolada em casa. Entendeu? Vocês não têm noção. E é diferente de você estar... Vamos imaginar que se eu tivesse tido um infarto, né? Eu infartei e estou no CTI. Eu sei que o mundo do lado de fora está igual, né? Nada mudou. Mas você está no CTI por conta de uma pandemia, você perde a noção do que você vai encontrar do lado de fora, entendeu? Eu pensava assim, será que a minha família está bem? Será que eu vou encontrar os meus amigos? Será que eu vou encontrar a minha família do mesmo jeito? Será que eu vou encontrar os meus colegas de trabalho? Todo. É muito difícil, porque você entra numa paranoia. Tu fala, eu estou aqui, mas eu sei que tem várias pessoas sendo contaminadas também, e como é que vai estar esse lado de fora, né? Então, assim, foi um momento muito difícil para mim, muito, muito, muito difícil, né? Em alguns momentos eu achava que não ia, de fato, que eu não ia conseguir me recuperar, até porque eu vi as pessoas não se recuperando. Eu cheguei a ver no CTI 5 pessoas morrendo perto de mim. Fora Você ficou com muito medo de morrer? Muito, muito medo de morrer, muito medo de morrer. E é uma sensação muito estranha. A primeira pessoa que eu vi morrendo do meu lado era uma senhora,
aquilo me mexeu muito comigo. Eles fecham as cortinas para você não presenciar e tudo mais, a gente tem todo um cuidado, mas você sabe o que está acontecendo. Não adianta, você sabe o que está acontecendo. Quando passava alguma maca também com o corpo, eles fechavam a cortina, mas eu sabia o que significava aquilo, né? O fechar a cortina em determinados momentos. Então, é assim, e vai chegando um momento que você entra no mecanismo de defesa mesmo, né? Eu chorei Tipo, muito quando eu via aquilo não te incomoda mais. E isso é muito assustador. Até porque eu sou uma pessoa muito sensível, né? Eu sou uma pessoa muito emotiva, eu choro à toa, me sensibilizo à toa. Então, na primeira morte eu chorei muito, eu chorei tanto quanto provavelmente, enfim, outras pessoas que estavam ali. Na segunda também, na terceira, você já passa a negar aquela situação. E ou aí rotina. aquilo vira rotina. E aí aquilo também te faz mal, que você fala assim, que isso? Você está se tornando uma pessoa fria. Você está se Você é uma tornando pessoa uma assim, eu pessoa... estou na fila. Aí eu fico assim, que é Eu isso? estou na fila. Ainda não Aí você chamaram o meu lembra... número. Aí você lembra da psicologia também. Espera aí, gente, isso é mecanismo de defesa. Eu não sou essa pessoa insensível, Pô, né? Mas eu você preciso me proteger. até nessa situação você estava Não, psicologizando, a gente volta. A gente tem que voltar até para você se sentir melhor, porque a gente se acaba se proteger. sentindo É. desconfortável de não estar sentindo tanto mais a dor do outro. Mas é uma forma de se proteger mesmo, é um mecanismo de defesa. É uma negação que você faz ali o tempo todo, né? É. A Lúcia Mas Goulart, foram momentos bem difíceis. a Lúcia Goulart está dizendo que perdeu uma amiga, deu uma congelada na tua imagem, mas vai voltar. Oi. Deu uma congelada na tua imagem aqui. É, A Lúcia Goulart tá dizendo que ela perdeu uma amiga durante a quarentena, que durante a quarentena não saiu de eu casa não estou te e não ouvindo. Você recebeu está me ninguém. ouvindo? Ficou. Estou perfeitamente. Está me ouvindo agora? Está dando umas congeladas na tua imagem. Está me ouvindo? Oi. Agora sim. Está Tá dando umas reconectando, né? congeladas na tua imagem. É do Instagram, não é meu nem teu o problema. Aí, Ela diz que perdeu. Continua. Está me ouvindo agora, né? Está me eu não ouvindo, tô eu Sandra? estou te ouvindo mal. Estou te ouvindo mal. Eu vou falar mais Você perto caiu. do telefone. Ela diz que perdeu uma amiga que não saía de casa e não recebia ninguém. A única coisa que entrava na casa Deixa dela, eu ver se eu consigo pegar um Wi-Fi aqui. Márcia, a comunicação melhorou. Melhorou. Deixa eu ver. Então, Oi. a situação é interessante. Que a Ruim, amiga não né? recebia ninguém em casa. A única coisa que entrou na casa dela durante a quarentena foram as compras que os filhos mandavam entregar. E ela diz que concluiu que o contágio foi por aí, pelas compras que chegaram. Aí, Binder, eu não estou E conseguindo te ouvir. Está truncado. Agora melhorou. Ah, se ficar complicado, você sai e pede para voltar, tá? agora eu estou te ouvindo bem. Agora eu estou te ouvindo bem. Tá. Ela então conclui que o contágio foi no recebimento das compras. E ela está Eu acho. falando isso. Hum. Eu tenho uma conhecida minha, ela é até obsessiva com o negócio de maneira de limpeza, lavar as mãos, etc. Na casa dela, já há muitos anos, ninguém entra de sapato. Ela mora num Uhum. apartamento por andar e no hall ela botou uma sapateira para as visitas botarem os sapatos e tem pantuflas, tipo aquele museu de Uhum. Petrópolis. Uhum. Uhum. Mora ela, o marido e o filho. Os três pegaram, Tá vendo? sendo que o marido está no hospital até hoje porque ele tem Alzheimer. Aí entrou em delírio, a parte neurológica dele está um auê. Outra informação também aqui, aproveitando que eu já te interrompi, a Regina Melli, a mãe dela, não pôde receber visita, como você falou, Uhum. foi cremada também sem a presença de ninguém. Um dos filhos, o irmão da Regina, que é médico, providenciou as coisas.
E agora, ainda há pouco, eu recebi o convite para a missa de sétimo dia, uma missa virtual. É. Olha os parâmetros, os paradigmas como mudaram, né? Não, A, isso tudo muito difícil para a família, né? a Celina Regis pergunta se, além da febre e da dor, das dores no corpo, se você teve outros sintomas. Dor de cabeça muito fina, não era uma dor de cabeça que incapacitante, como é da enxaqueca. E tive, no hospital eu tive dor de cabeça forte, incapacitante, mas em casa não. Tosse, eu tinha tosse e a falta de apetite eram os sintomas. Tem uma E, pergunta aqui que eu vou deixar para você decidir se responde ou não. A Tereza Rocha pergunta: qual foi a medicação usada? É complicado falar nisso, né? mas eu Porque acho. as pessoas podem. Bom, você decide. Na realidade, eu tomei isso que a gente sempre escuta as pessoas falarem, né? Tomei os dois tipos de antibióticos diferentes, né? Eu tomei a hidroxicloroquina, já num CTI, e tomei a ivermectina, né? Ivermectina. E, óbvio, remédio para vômito. No CTI eu já sentia muitos vômitos, né? Tinha muito enjoo, muito vômito. Aí tomei remédio para vômito, enjoo, náusea, vômito, remédio para dor de cabeça, para as dores, Você né? vomitava na cama ou tinha algum balde, tinha alguma maneira de você higiênica? Tinha higiênica, né? Tinha higiênica. Tinha, né? Agora, tudo isso, né? Falando até do vomitar na cama, é o desconforto. Para quem teve no CTI sabe disso, né? A gente não vai ao banheiro, você fica de fralda o tempo todo, ou utilizando comadre, você não sai em nenhum momento do leito, né? Para nada, você não sai Nada, do leito para nada como nada. um bom infarte, né? Poxa, olha, eu Aquele fiquei tão fulminante. assustada, né? Eu fiquei tão assustada. Aquilo, né? Primeiro que você acha assim, estou tomando todos os cuidados, isso não vai acontecer comigo, né? Eu não sou do Vai. grupo de risco, então eu não tenho que me preocupar. Não sou do grupo de risco. Mas só que não é bem assim, né? Você pode, a qualquer momento, enfim, contaminar qualquer pessoa. E eu não faço ideia, eu não faço ideia. Pode ter sido no mercado, pode ter sido no elevador aqui do meu prédio. Eu não faço ideia onde que eu possa ter sido contaminada, né? Até no Ah, elevador, para esclarecer as pessoas, os perdigotos, aquelas partículas de saliva, ficam no ar durante 14 minutos. Você entra no elevador vazio, mas ele não está totalmente vazio. Pode ter os vírus uhum, lá. uhum. O teu amigo Cláudio da Encarnação pergunta se teve algum desgaste físico e emocional. E o meu filho Muito. pergunta se ficou algum trauma emocional, trauma psicológico. Assim, hoje eu ainda não estou 100%, né? Eu estou 90% porque eu ainda sinto muita, Cláudio, dor torácica, entendeu? Então, assim, e que faz parte da cicatrização, isso é normal, essa dor é normal, no primeiro momento Cicatrização ele do te pulmão. assusta, do pulmão, porque ele ficou 60% comprometido. Como o médico falou para mim, o pulmão ele fica em carne viva, né? É uma ferida, a gente não está vendo, mas ele fica ferido e fica em carne viva. Então, eu sinto essa dor torácica, né? Eu não posso usar sutiã, porque o sutiã, eu coloco um sutiã, é como se eu estivesse vestindo 2 números a menos, que me aperta de uma forma absurda. Assim, ficar muito tempo sentada na mesma posição também não é legal, eu tenho que me mexer, eu tenho que inclinar. E assim, o frio, esses dias que esfriou ontem, eu senti que o frio também é um inimigo nesse momento, a dor veio mais forte. E todos os dias, após as 6 horas, mais ou menos, eu começo a sentir a dor, que é por conta do esforço do dia a dia, né? Então, assim, essa é uma sequela que ainda está, que vai demorar um pouquinho para isso desaparecer, entendeu? Você faz alguma fisioterapia? Respiratória. Estou fazendo, tem me ajudado muito. Eu faço fisioterapia respiratória 3 vezes ao dia, entendeu? São exercícios simples de respiração, mas que tem me ajudado, até porque logo quando eu tive alta e Binder, eu sentia muita falta de ar. Muita falta de ar, era muito difícil. Falta de ar que Porque você fala aquele cansaço de ter que sentar para cansaço, fazer um café. entendeu? Então, assim, e cheguei a sentir falta de ar, sim, no dia seguinte da minha alta, né? Então, assim, a fisioterapia respiratória, ela me ajuda muito. Então, eu faço fisioterapia respiratória 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite, né? Tem me Os ajudado muito. nossos Agora, amigos Fábio Bittel e Clóvis Bulcão entraram. Estão aqui ô na sala. Clóvis, que Estão lindo, te ô assistindo Fábio. aí.
Que bom, que bom. E o emocional, nossa, foi pro chinelo, né? A Como assim? primeira, eu desenvolvi TEPT, né? Que é transtorno de estresse Estresse pós. pós-traumático. Isso para mim foi muito nítido. Era não conseguir dormir, insônia. Quando eu sonhava, quando eu dormia, eu tinha pesadelos, cada pesadelo um pior do que o outro, né? Tem Não flashback? conseguia me concentrar. Sim, direto, direto. Me sentia como se eu estivesse no soro, me sentia amarrada, presa na cama, dormia toda reta, assim, não conseguia raciocinar, pensar, chorava o dia inteiro. Teve um dia que eu cheguei, eu fiquei tão desesperada, achando que eu estava piorando, que eu arrumei a minha bolsa, uma mala para voltar para o hospital. Então, e detalhe, né, Binder, eu não tive coragem de desarrumar ainda. Ela está pronta. Ou seja, eu falei, meu Deus, eu estou piorando. Tá encostada Eu na estou porta. virando, né? O que Tá aconteceu? E eu encostada na saí porta. A mala tá na correndo. porta. Está na porta. Então, eu falei, não, eu só vou conseguir desarrumar aquele material, aquela mala, eu acho que no momento em que essa dor também já tiver passado, porque eu fiquei muito assustada com tudo. Então, eu tenho uma bolsinha pronta para regressar para o hospital. Eu não vou ser, não vai ser Teu mais preciso, SOS. mas é meu SOS, entendeu? Ou Então, assim, você ainda tem os sintomas de transtorno pós-traumático? não, eu já melhorei bastante. Eu ainda não tenho coragem de sair de casa. Para dizer que eu não saí, eu saí 2 vezes, tá? Assim, eu fui visitar meus pais, meu pai está aí, minha mãe também está aí na live, mas assim, fiquei distante deles, óbvio, aqueles cuidados, eles na sala, eu na varanda. Mas eu não consigo, por exemplo, dirigir ainda, entendeu? Então, assim, o meu cunhado veio me buscar, o meu cunhado me levou para na casa deles, meu cunhado me trouxe de volta, entendeu? Assim, E porque com para muito mim medo isso para ainda é você. difícil. É tudo muito, tipo assim, ainda mais assim, eu vou dirigir, vou estar sozinha, se acontecer alguma coisa, isso é um pouco assustador mesmo, sabe? Assim, Você então diria que eu está com agorafobia também? Para quem não sabe o que é agorafobia, é o medo de espaços abertos ou estar numa situação, caso passe mal, não será socorrida. Você também desenvolveu isso? eu acho que não, mas eu tenho medo de ficar sozinha, isso eu sinto. Por exemplo, assim, meu marido está trabalhando, ele tem que trabalhar, tem dias que ele está em casa, mas tem dias que é inevitável ele tem que ir. Então, assim, o ficar sozinho em casa é uma coisa difícil, né? Ainda bem que eu estou trabalhando home office, então isso acaba me distraindo. Mas quando eu termino o meu trabalho e cai a ficha de que eu estou sozinha naquele momento, é muito ruim. Assim, então, assim, o falar para mim tem me feito muito bem. Conversar sobre isso, fazer lives falando sobre o que aconteceu comigo, tem me feito muito bem, porque tem me ajudado a elaborar, e eu sei que a gente também acaba ajudando as outras pessoas, né? Mas tem me O feito muito bem. objetivo é esse dessa live. Tem feito muito bem. E assim, porque é o tal negócio, né, Binder? A gente está lidando com um inimigo que é um inimigo completamente desconhecido. Era isso que eu pensava, né? Como você falou, é um É infarto. invisível, não usa faca, não usa Invisível, munição, nada, não dá não usa tiro. nada. Né? E a gente não sabe o que ele faz. Por exemplo, eu apresentei já no CTI um problema na pele. Eu não sou uma pessoa que costuma ter problemas de pele, né? Então, eu apresentei um problema na região do colo e como se fosse umas urticáriazinhas, uma brotoeja, né? E nas costas. E eu falei, que é isso, né? Eu liguei o desconfiômetro, chamei o médico olhou e falou assim, isso deve ser a posição, que você está deitada, né? E aqui no colo deve ser por conta dos eletrodos, que eu estava com os eletrodos o tempo todo, né? Monitorado o tempo todo. Isso não é nada, eu vou te passar uma pomadinha hidratante e tal. Ok, né? Quando eu cheguei em casa depois da alta, né, eu fui pesquisar. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe, menina? Eu falei, pô, o que era aquilo, afinal de contas? Eu fui pesquisar e vi que algumas pessoas apresentam esse sintoma. Problemas de pele, como se fosse Sabe por quê? uma brotoeja. Sabe por quê? Não, Porque não. o tecido epitelial que forma o cérebro é o mesmo que forma a pele. Então Tá tem uma vendo? correlação muito grande com o desequilíbrio emocional, ou seja, que afeta o Uhum, cérebro, que uhum, transfere para a pele do corpo, porque está uhum. correlacionado à formação Tudo, deles. tá tudo, Então né? você não E, sentiu nenhum absurdo, não. não, Dentro do exatamente. contexto normal.
É. A E tá dentro do Dadai, quadro mesmo também. hein? O E tá dentro do Dadai, quadro também. tem uma ouvinte, Dadai Silveira, ela diz que tem pavor da morte. Dadai, o medo de morrer não vai te impedir de morrer, só vai te impedir de viver. Deixa isso parar, que o dia chega a Não, tua hora, a minha, de todo mundo. É. E assim, engraçado que esse medo de morrer, ele vem, né? Ele vem em alguns momentos, mas o medo, não tanto, em alguns momentos, não tanto por mim, mas pelas pessoas que eu sei que gostam de mim, entendeu? Eu falei, caramba, e minha família, meus amigos, e meus pais, meu marido, enfim. Então, isso é uma coisa tão. Oi, congelou outra vez. Congelou outra vez. Sandra, se você puder sair e voltar. Voltou. Melhorou? Voltou? As pessoas Voltou. falam muito sobre medicamento. Ah, eu não assino para tomar isso, não assino para tomar aquilo. Aí, Binder, quando você está hospitalizada, principalmente no CTI, o que você está pouco se lixando é com o que vão te dar. Se me dessem, eu acho, criolina, eu tomava, entendeu? Assim, isso não faz parte, você não pensa sobre isso, entendeu? Assim, Pensa você antes. quer um tratamento, você até consegue pensar antes, mas na hora lá você não pensa, você quer Sabe sair daquilo ali. Sabe que existe um documento legal que você pode fazer no cartório, que eu ia fazer, mas eu não fiz depois que surgiu a pandemia? Você dizer que você não quer cuidados invasivos. Uhum. De ser entubada, aquelas coisas todas. Você dispensa isso e o médico acata isso. Porque se você disser, não, deixa meu pai morrer porque ele não tem volta, eles não podem fazer porque vai achar que você está interessado em herança, tem alguma intenção. Mas você pode, de vontade própria, eu esqueci o nome desse testamento, essa expressão de vontade tem um nome jurídico. Eu vou fazer isso. Eu falei já para minha mulher, se eu estiver muito ruim, me leva no veterinário e manda sacrificar. Não fica prolongado. Não faz isso. Não faço sim, já passei do prazo de validade. A Nada, Mole imagina. Narolídia. Mole, conhece? Oi, doutor Luiz, Não. adoro ouvir a doutora Sandra. Diz ela que eu estou mandando um forte abraço. O nome dela é Ai, que Lídia. legal. A Lídia, acho que é minha aluna. O Clóvis Bucão diz que o Clóvis está sendo sarcástico contigo. Pergunta se a tua internet é de escada. Não, gente, Clóvis. Não. Eu não sei. Não, olha, eu já troquei até de internet aqui. Aqui no Ajuda. O que acontece? Aqui atrás da minha casa tem uma pedreira, né? É uma pedreira, literalmente. E a pedreira interfere muitas vezes no sinal, por isso que cai. Clóvis, eu sofro um pouquinho com isso. A internet dela, Clóvis, é a lenha ainda. O Clóvis, né? O Clóvis é um amigo, nosso parceirão. Eu sei o quanto o Clóvis ficou mobilizado, ficou preocupado, né? Todos foram. E isso foi uma coisa positiva. Aí, Binder, foi ver a solidariedade, a amizade das pessoas, sabe? E eu saber, no momento em que fui para o quarto isolamento da primeira vez, e saber que tinha tanta gente mandando mensagens, mesmo as pessoas sabendo que eu estava internada, as mensagens não pararam. Isso que eu achei bonito. Sabiam que eu não ia ler, né? Mas eu, quando abri o celular e vi tantas mensagens tão lindas, tão maravilhosas, né? Mandando uma energia tão positiva, isso faz muito bem. Isso me fez muito bem, sabe? Assim, se bem que depois eu tive que voltar para o CTI. Mas a ver as mensagens foi muito boa. O Clóvis diz que a eutanásia é legal na Suíça. Em certos estados americanos, Clóvis, também é legal, porque lá a lei é estadual. E o meu filho Rony avisa que o nome do testamento, que eu falei, é testamento vital. Sabe, você não quer prolongar a tua vida? Eutanásia significa boa morte. Distanásia é você ficar entubada no CTI não sei quantos anos, e aquela história toda. E, então, esse tipo de morte é interessante, porque o suicídio assistido, você tem que apertar um botão para morrer. E, nesse caso, você não toma essa iniciativa, mas também os médicos não tomam uma iniciativa de prolongar uma vida que já está perdida. Não tem jeito.
Ah, a esperança é a última que morre. Não, esperança não é assim, não. Deixa eu ver, Uhum. tem mais mensagens para você. Você está dando ibope, hein, garota? Ai, que legal, que legal. Uma Ouviu coisa o que... pasta e basta. Pasta e basta, você está emagrecendo, pode pegar uma comida italiana. Ele diz que Ah, o vírus mexe com o corpo, mente e sentimento das pessoas. sim, mexe muito, 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 E o meu outro muito. filho pergunta, o Márcio, o que, que mudou após essa experiência, Sandra? Bom, nossa, tanta coisa, né? Primeiro, né, foi descobrir que o meu sobrepeso é uma comorbidade. Então, isso fez com que eu falasse, caramba, né? Eu não posso brincar com a minha saúde, né? Então, eu preciso efetivamente emagrecer. Então, isso para mim foi uma comprovação, porque assim, só estou um pouco acima do peso, só estou um pouco, e a gente vai empurrando e foi descobrir, eu conversei muito com o médico falou que era, inclusive, alguma coisa que poderia comprometer até a minha recuperação, né? Então, isso para mim fez com que eu buscasse uma vida mais saudável, né? Eu sou das besteiras, eu sou do pão, eu sou do doce, então eu estou tendo que abolir isso, e isso me fez muito mudar. Emocionalmente também, né? Assim, enfim, eu acho que foi perceber, né, as pessoas, perceber o carinho das pessoas, isso acho que me melhorou, fez com que eu melhorasse mais como ser humano. Hoje eu estou mais ligada ainda, assim, sempre fui muito ligada no ser humano, mas hoje eu estou mais atenta. Eu estou atenta a pequenos sinais, entendeu? Porque a gente fica assim, atento às vezes quando a pessoa chega para você e se queixa, né? Ou conversa com você, ou reclama de alguma coisa, e a gente às vezes não percebe os pequenos sinais. Então, hoje eu estou mais ligada, até no meu trabalho mesmo, né? Eu estou mais ligada nos pequenos sinais, naquela Você, ligação meio pa que fora já. você parou de dar importância às coisas que não têm importância? Com certeza. Isso diminuiu muito para mim. Hoje eu quero assim, quero estar com a minha família, quero estar com os meus amigos, quero estar com meu marido, entendeu? Eu acho que isso para mim passou a ter um significado Não muito vou me grande, aborrecer com entendeu? bobagens. De jeito algum. Na realidade, eu nunca me aborreci muito com bobagem, mas agora, então, Binder, sabe, não quero. Eu falei, é abstração o tempo todo, vou abstrair cada vez mais, entendeu? E olhar para o outro mesmo, né? Prestar mais atenção nas pessoas que estão vindo fazer as entregas na minha casa. Eu comprei 40 óculos desses proteções EPI, sabe? Que você comprando atacado aqui não sai mais barato. Qual que é Porque aí aquela máscara, aquele acetato? não, aquele quadradinho bem fechadinho, Sei, né? Eu sei. não tenho aqui em cima. E aquele eu comprei nesses sites de compra por atacado, eu comprei 40 porque eu vi que esses meninos que estão fazendo entrega, eles não estão usando, eles usam a máscara, mas não usam proteção nos olhos, e a gente sabe o quanto é importante. Então, hoje, cada vez que vem alguém aqui em casa, eu vejo que não tem óculos, eu entrego óculos. Então, assim, o que antes eu não olhava, eu via que estava com máscara, mas eu era para me proteger também, hoje eu já tenho essa preocupação maior, entendeu? Tá. Eu estou mais atenta a pequenos detalhes, né? Talvez que antes passavam batido por mim. Hoje eu estou mais ligada nesses pequenos detalhezinhos do dia Você a tem mais dia. noção da tua vulnerabilidade humana? Tenho, com certeza. Nossa, a gente tá diante da finitude é uma coisa muito difícil, né? Você vê, caramba, Não, como gente, assim? sempre estivemos, né? Só não Mas isso estávamos lá até despertos para é, isso. a gente até a ficha cair, né? Tu fala, caramba, como assim, né? É algo que a gente não quer ver, né? Enfim, é difícil a gente lidar com isso, mas hoje ter consciência disso, não sei se está me fazendo mal nesse momento, eu acho que está me fazendo Eu acho que faz consciente, bem. né? Eu acho que faz bem. Eu estou O Buda consciente nesse falava, a momento. morte é meu mestre. Que Uhum, você toma consciência da tua finitude e começa a ter uma visão diferente, melhor da vida. uhum, E a uhum. Regina Melli, que está aí presente, aquela que morreu a mãe, ela sempre fez uma analogia que eu gostei muito. Ela disse que a vida é igual a um sorvete de casquinha. Ou você aproveita ou você desperdiça. E a É, gente desperdiça boa parte da nossa vida, né? O pior que é Eduardo verdade. Navarro pergunta se você gostou do tratamento do hospital evangélico.
Gostei, gostei muito. Eu achei que eu fui muito bem acompanhada, principalmente no CTI. No quarto isolamento eu tenho algumas queixas, né? Mas no CTI eu acho que eu fui muito bem cuidada. E mesmo, aí, Bindeiro, eu tendo consciência de que aquilo para eles também era alguma coisa muito nova. É Para todo curioso mundo, que né? é Para o curioso planeta. que para totalmente você via eles batendo a cabeça, você via, por exemplo, as pessoas desistindo. Eu via, né, teve na meu segundo momento no CTI, eu fiquei em frente à ilha da enfermagem, né? Então eu via os papos, né? Então eu via quando de repente eles falavam que tinha uma determinada técnica que estava na porta, não conseguia entrar porque estava chorando, entendeu? Eu via quando a técnica X, que eu até conheci, pediu demissão naquele dia porque não estava aguentando. É uma barra muito pesada. Eles estavam com plantão Muito. muito, muito pesado. Plantão de 24 horas, sabe? Então, assim, e eu vi também a evolução do equipamento. Quando eu dei entrada na primeira vez no CTI, eles estavam com essa máscara azul, com touca, aquela touquinha de TNT, luva, ok, mas não estavam tão assim. Eu falei, peraí, mas eles não estão tão paramentados, né? Até que daqui a pouquinho, com o passar do dia, eu fui vendo a evolução do próprio equipamento deles, né? Passaram a usar o escudo, passaram a usar aquela touca que vai até o pescoço, ou seja, era tudo muito novo para todo mundo, né? Para mim era tudo muito Uma novo, para eles também. participante que se chama, se assina aqui como Mary Help, eu acho que é Maria do Socorro, mas tudo bem, Mary Help. Ela pergunta: Oi, essa sexóloga do programa Alexandre Ferreira? Sou sua fã. Sou, sou sim, que legal, que legal. Obrigada, Mary. Né? Deixa eu Mas ver assim, eu aqui. gostei do Hospital Evangélico. Gostei mesmo, Gostou? gostei da assistência lá. Saiu viva de lá também, né? Saí, graças a Deus, melhor do que isso, né? O Eduardo Navarro, aquele que perguntou sobre o hospital, ele disse que também ficou no CTI desse hospital e gostou muito. É, gostei muito. São cuidadosos, a equipe, nossa, a equipe do CTI, eu acho que, gente, aquilo ali são anjos, não é possível, sabe? Aquelas pessoas não E, existem. e, Algumas eu trouxe para a minha vida, sabe? Eu criei e tanta esses, afinidade com alguns é, técnicos que eu tenho contato, a gente troca WhatsApp, esses, entendeu? Porque não esses dá para abandonar. apresentadores de televisão, alguns apresentadores, chamam o participante do Big Brother, jogador de futebol, de herói. Herói nada, heróis são esses. São esses caras, gente, não tem noção, Até o sabe? Eles faxineiro do são, hospital é herói, mas não é jogador de todos futebol, nem eles. BBB. O Cláudio da Encarnação pergunta se você chegou a saber se no exame deu anticorpo, que não é comprovado, mas teoricamente não pegaria mais a doença. Teve essa Eu não informação? fiz. Eu ainda não fiz esse, porque eu não tive coragem, para falar a verdade, entendeu? Assim, como eu não mandei ainda buscar meu prontuário, eu estou ainda naquele momento que eu não quero estar diante de determinadas situações. Como eu tive o transtorno pós-traumático, eu estou evitando ainda algumas situações, entendeu? Então, assim, eu fiz o exame lá de Covid, né? Eu fiz o PCR, mas o último que era para fazer fora do hospital já, eu ainda não fiz, porque realmente eu estou sem coragem. Estou sem coragem. Estou esperando. Acho que daqui a mais uma semana eu já consigo. Mas por enquanto não. É tudo que envolve Escuta, ainda aquela coisa se tem é complicado medo, para mim. você sabe como psicóloga. Se você enfrentar, o medo vai embora. Se você fugir, Semana que ele vem eu fica e cresce. enfrento. Mas semana que Semana vem que eu vem não, enfrento. vai amanhã, pô. Semana que vem eu enfrento. Você sabe se vive Semana que até vem eu amanhã, até a enfrento. semana que vem, eu também não sei. E o Rony, Eu para a tenho. gente fechar, pode falar, conclui, por favor. Não, até o prontuário também, né? Meu prontuário está ainda, já está pronto no hospital, então basta mandar alguém buscar, então não preciso ir, mas eu ainda estou adiando um pouquinho isso mais. Tá. E para a gente fechar a nossa conversa, senão o Instagram vai fechar a revelia da gente, o Rony pergunta: que conselho você pode dar para as pessoas? Primeiro, eu acho assim, como eu falei, os meus sintomas foram leves. Eu não tive esses sintomas que as pessoas falam, febrão, nada disso.
Ah, falta de ar, volta. Não, eu tive sintomas leves e eu já estava com um comprometimento muito grande. Então, a minha recomendação, eu não sou médico, talvez os médicos até discordem de mim, mas, gente, não esperem ter grandes sintomas. Está sentindo alguma coisa estranha? Procura um médico. Se possível, faça a tomografia. Se possível, faça um hemograma. Já vai dar uma orientação melhor, entendeu? Então, assim, não adia isso, não. Sabe? Busca ajuda. E eu acho assim também, o conselho, né? Fique em casa, esse não tem jeito. Tem que ficar, e ficando em casa tem que ter todos os cuidados. Até também, se bem que a gente nem sabe se isso tudo é suficiente, né? Mas eu acho que não custa nada. Como a gente ainda desconhece esse Reduz a chance, inimigo, né? como a gente desconhece esse inimigo ainda, o potencial dele, então não custa nada a gente continuar se prevenindo, né? Evitar mesmo. Ou se tiver que sair, que infelizmente a gente sabe que é necessário, muitas pessoas estão trabalhando, precisam trabalhar, então esse proteger ao máximo. E eu acho que olhar para o outro também, né? Eu acho que nesse momento a gente precisa até olhar para esses meninos que estão aí fazendo entregas o tempo todo. Sabe, de repente, se puder dar uma assistência melhor, se puder ajudar com alguma coisa a mais, porque eles estão expostos o tempo todo para trazer coisas boas para a gente, né? Então, acho que a gente precisa olhar um pouco mais para Tá. eles. O meu filho Márcio está dizendo que foi uma ótima live, obrigado, também acho. Tem muitas mensagens de parabéns, de admiração, ouvintes da rádio do Francisco Barbosa, que admiro tua participação. Eu te Que legal, agradeço gente. muito a Aí, Binder, eu que tua coragem, agradeço. a tua lição de vida para todo mundo. Foi muito boa. Avisando a todos que essa live vai estar no meu canal do YouTube, Psicólogo Binder. Eu acho que amanhã ou depois de amanhã. Um abraço para o Clóvis Bucão, que está lá fazendo assim. Isso, Abraço a todos. Obrigados a todos pela presença. Se cuidem, gente, e isso fiquem aí. todas na paz. Isso aí, gente. Um beijo no coração de todos. Tchau, Tchau. tchau.